E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, cara, só assunto importante, de verdade. Eu nem esperava que eu ia estar numa terça-feira falando tanta coisa e ter tanto assunto para falar, porque deu muito problema no Bayern. Eu acho que várias pessoas viram a fala do Kane, repercutiu muito, a TNT postou, eu vi. Então, ó, eu acho que todo mundo vai querer saber sobre isso. E realmente importante, repercutiu porque realmente tem muita coisa pra gente falar. Então, assim, cara, hoje, se vocês forem ver o tanto de aba que eu tenho aqui aberta, é porque, cara, hoje vai ter até bastante texto pra gente ler. Não é muito, não é muito. Mas tem uns dois posts até razoavelmente grandes pra gente ler aqui. Porque realmente tá tendo uma treta forte no Bayern em relação às contratações. Vai ser basicamente só sobre isso esse vídeo. Então, cara, se você gosta aqui do canal, por favor, se inscreva, deixe o like, comente se você tiver alguma coisa pra falar, só peço para que tenha respeito sempre. E também compartilhe com outras pessoas, que é muito importante aqui. Então, vamos já começar. Só queria falar que hoje eu tô um pouco resfriado, principalmente em questão de tosse. Então, eu vou tentar segurar a tosse aqui, mas se eu começar a tossir no vídeo, talvez eu corte, mas só pra vocês já ficarem avisados. E que no meu último vídeo até estavam brincando comigo nos comentários, porque quem acompanha o canal sabe que eu era verde por causa da minha câmera, né? Daí eu comprei uma nova câmera, também tô com um novo microfone, consegui fazer esse investimento aqui pro canal. Então eu espero que o vídeo fique com uma qualidade melhor. E eu tô aprendendo a usar. A câmera é mais fácil, mas o microfone, por exemplo, em questão de tocar a mesa, fazer barulho, ruído, tô aprendendo. Então, eu queria até um feedback de vocês se o áudio ficou bom, se é uma coisa que ficou com ruído. Eu agradeceria esse feedback de vocês. Então vamos começar pela fala do Kane, que a gente vai falar muito dessa fala e depois a gente vai falar da treta no Bayern, que tem a ver com o que Kane falou, mas é da diretoria. Tem uma treta forte na diretoria e eu acertei, tá? Vamos falar daqui a pouco, mas eu acertei sobre isso. Ó, Kane sobre o elenco e transferências, né? É provavelmente um dos menores elencos em qual já joguei. Ainda tem tempo até a janela fechar e decisões podem ser tomadas pelo Max Eber, Christoph Freund e pelo técnico, né, o Company. Temos alguns jogadores jovens que saíram muito bem na pré-temporada. Estamos um pouco fracos, mas isso não está sob o controle dos jogadores. Cara, o Kane teve muito culhão aqui. Isso daqui podia dar um problema grande pra ele, podia gerar crise no Bayern, talvez até gerou um pouco. Mas ele tá certo. Assim, eu não acho que, como você fala que é muito curto, eu acho que é um pouco exagero. O Bayern não precisa de várias contratações, tipo, não precisa de 5, 6 contratações. Mas precisa de uma urgente, tipo, tem uma contratação que se o Bayern não fizer, alguém no Bayern tem que ser demitido. E nem tem que ser só o Max Eber, porque a gente vai ver que estão sabotando o Eber, a gente vai ver daqui a pouco. Max Eber tá sendo sabotado no Bayern. Mas pelo menos um atacante o Bayern tem que contratar, não tem negociação. Mas tem mais umas 2, 3 peças que seria bom pra inchar o elenco. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Ó, goleiro, tá tranquilo, 3 goleiros, suave. Na zaga, a gente tem o Stanisic, que é um lateral direito, mas joga zagueiro também. Tem o Ito, que era pra que a gente torça que fique saudável essa temporada. Tem o Jonathan Tah, o Pamecano e o Kim até agora. 5 zagueiros, tá mais do que o suficiente. Eu até queria falar da questão do zagueiro, rapidinho. Eu fiz o vídeo de substitutos pro Kim e pro Pamecano. Quem quiser assistir, eu falei de outros nomes, o vídeo tá legal. Só que eu esqueci de falar do Kivior. O Kivior seria um bom substituto pro Kim Jai. Se ele for vendido, né? Como eu disse, o Bayern não precisa de zagueiro agora, mas se vender o Kim, tem que contratar alguém. E o Kivior é canhoto, tá acostumado a jogar um pouco mais com bola e joga no Arsenal. Ele é reserva lá, tem que ver, né, se ele vai querer sair do Arsenal pra ser reserva, no Bayern também, pode ser que ele só aceite uma transferência pra ser titular. Não tô falando que é fácil, mas eu acho que o Kivior é um bom nome pro Bayern tentar, caso venda o Kim Min-jae, tá? Eu esqueci de falar naquele vídeo, e o Kivior é uma boa. Agora, sobre a lateral direita. A gente tem o Laimer, que eu vi notícias que não teve lesão, ainda bem, que se ele se lesionasse seria um problema seríssimo. O Stanisic também é lateral direito. E tem o Sacha Boey. Tem 3 laterais. Isso porque o Bayern quer vender o Boey, só não tá vendendo até agora porque não chegou proposta. Ou até chegou e o Boey recusou. Mas o Bayern quer vender o Sacha Boey. O normal é você ter 2 laterais, o Bayern tem 3. Então aqui tá mais que suficiente. Mas na lateral esquerda que tá complicado.
Porque o Bayern tem o Davis, que tá machucado, vai ficar um bom tempo machucado, e que, cara, eu não sei se vocês viram a foto dele, ele voltando de lesão, ele perdeu muita massa muscular, então vai demorar pra ele... A perna dele atrofiou muito. Então vai demorar pra ele voltar ao melhor nível dele, a voltar a melhor condição física. Mesmo quando ele voltar a jogar, é normal que ele tenha uma ou outra lesão muscular, totalmente normal. E o reserva dele hoje é o Guerreiro. Só que o Kompany claramente não vem confiando no Guerreiro pra ser lateral esquerdo. Ele até preferiu botar o Guerreiro de meio atacante do que de lateral. Eu acho que é pela questão física, de intensidade, marcação também. Claramente o Kompany não confia nele. Se a gente for ver, o Kompany prefere botar o Stanisic na lateral esquerda, ele que é lateral direito, e colocar o Sacha Boey na lateral direita, ao invés de usar o Guerreiro. Então o Kompany não conta com o Guerreiro, então o Bayern precisa de um novo lateral esquerdo. Assim, o que é absolutamente necessário é o atacante. A gente já vai falar sobre isso. Mas seria bom o Bayern, assim, essa é a segunda contratação mais necessária. Um lateral esquerdo reserva que jogue enquanto o Davis está machucado. E eu quis trazer pra vocês aqui o Tsimikas, do Liverpool. Porque ele não é nada demais. Mas ele sempre fez um bom feijão com arroz quando ele jogou no Liverpool. Sempre cumpriu a função decentemente. E no Liverpool hoje eles têm o Kerkez, que é o titular, e o Robertson. Ele é a terceira opção. Então talvez o Tsimikas aceitasse vir pro Bayern. E ele não deve custar muito caro. É um jogador de quase 30 anos, reserva, tem mais 2 anos de contrato só. Então eu acho que uma opção barata, já testada em alto nível e que mostra que para ser um reserva é mais que o suficiente. Eu acho que o Tsimikas deveria ser um alvo pro Bayern. Só que eu acho que o Bayern não vai tentar ninguém na lateral esquerda antes do Guerreiro ser vendido. E se ele for vendido? O que eu até acho que é um erro, né? Até que eu entendo, porque o Bayern tem que livrar a folha salarial, tem que vender para poder contratar. Questão financeira. Mas por questão esportiva, o Bayern precisa de um lateral esquerdo reserva, na minha opinião, de qualquer jeito. Então, tenta se livrar do Guerreiro o mais rápido possível e tenta trazer alguém. Tsimikas é uma boa opção. Meio campo. Bayern joga com 2 volantes. Ou um 6 e um 8, ou 2 volantes. Depende do jogo, mas geralmente é isso. Daí, para essas duas funções, o Bayern tem 4 jogadores. Kimmich, Goretzka, Pavlovic e Bischoff. É o suficiente? É. Você tem um titular e um reserva. Só que, em caso de qualquer lesão, já fica curto, já fica um elenco um pouco escasso. Então, o ideal é você ter 5 jogadores. Então, assim, aqui não é obrigatório, mas seria bom o Bayern reforçar. Esse 5º jogador pode ser, por exemplo, o que eu falei do Camavinga. Por que o Camavinga? É um jovem promissor que pode jogar pelo Bayern por vários anos. Ele quebra um galho na lateral esquerda, então ele solucionaria o problema que eu tava falando aqui da defesa. E o Camavinga, por exemplo, ele pode... Daqui a um ano, o contrato do Goretzka acaba. Então, o Camavinga poderia chegar para continuar jogando, pegando espaço ali, disputar a posição. E daqui a um ano, o Goretzka vazar e o Camavinga pegar essa posição e disputar com o Pavlovic. Ou poderia também ser, pode ser um jogador mais promissor, mais pronto. Pode ser também um jogador, ok, não precisa de um jogador excelente. A gente tá falando do segundo reserva, né? A terceira opção. Então, o 5º jogador no meio de campo. Então não precisa ser um jogador top. É um jogador que quebra um galho em alguns jogos, que possa rotacionar para descansar o Goretzka, descansar o Pavlovic, descansar o Kimmich. Eu não consegui pensar em nenhum nome. Bayern tem scout melhor que eu, né? Então, um jogador, pelo menos para quebrar um galho, podia ser. Ou poderia também ver se tem um moleque da base que possa fazer essa função. Só que essa função da base, eu não quero ficar comentando aqui no canal, porque a verdade é que eu não assisto a base do Bayern. Eu não sei se tem moleques bons lá. Quem pode falar se tem alguém que possa quebrar um galho, caso precise, no meio de campo, um jovem promissor que o Bayern possa confiar e dar minutagem, é só quem tá dentro do Bayern. Eu não tenho acesso a isso. Eu não tenho como falar isso pra vocês. Eu estaria sendo desonesto. Mas poderia ser um moleque da base, podia ser um cara experiente. Não sei, vê algum jogador de 30 e poucos anos, joga um time mediano da Alemanha que tenha nível pra ser reserva do Bayern. Contrata o cara baratinho, entendeu? Mas eu acho que mais alguém pra dar profundidade de elenco é necessário. E daí o ataque é o que eu já falei pra vocês. Ó, centroavante tem ninguém, mas aparentemente o Bayern vai confiar no Kusiasari, que é um jovem, acho que tem 18 anos ele.
Então, jovem de 18 anos, o Bayern quer confiar no cara da base. Tá bom, deixa ali. Na ponta direita tem o Olise e tem o Leonard Cole. Fala que esse moleque aqui é muito bom, ele impressionou um pouco na pré-temporada. Obviamente, pré-temporada é amistoso, não dá pra considerar totalmente, mas parece ser promissor. Então, ponta direita, Olise e Leonard Cole. Ponta esquerda, Luiz Dias e Gnabry. Centroavante... Eita, errado aqui. Centroavante a gente tem o Kane. Então, o que o Bayern tem que fazer? Contratar pelo menos um, que no caso é o que a gente mais fala hoje é o Nkunku. Já vamos comentar a situação dele. Tô falando, esse vídeo vai ficar longo. Esse vídeo vai ser longo porque é muita coisa. Então, o Nkunku poderia ser esse cara, que é o cara que eu falo que é obrigatório. Um cara desse perfil. Pode ser o Lookman também. Falam que a Atalanta aceitaria vender ele por 40 milhões de euros para times fora da Itália. Então, o Lookman poderia ser uma opção. Aí a gente fala muito do Nkunku. Então o Bayern precisa de um jogador, pelo menos urgentemente. Por quê? Tem o Musiala também, né? Pra ser meio atacante. Precisa de jogador central. Só que o Musiala tá machucado há muito tempo. Não tem reserva. O Bayern tá só esperando contratar alguém pra emprestar o Paul Werner. Então não confia nele. Então, precisa de... Esse jogador tem que ser. Daí, seria bom mais um ponta pra substituir o Coman. Tanto pra dar mais profundidade de elenco, porque o Bayern precisa... Quanto porque o Gnabry tem só mais um ano de contrato. Então você pode contratar um jovem ali para desenvolver e assumir a posição do Gnabry como reserva do Luiz Dias. E talvez um dia substituir o Luiz Dias quando ele não estiver jogando mais em alto nível. A gente fala muito do Malik Fofana, que é a minha opção número 1. E eu vi, teve essa notícia de que o Bayern perguntou pelo Garnacho. Até porque o United tá tão desesperado que talvez aceitasse emprestar ele. E o Garnacho, eu nem acho que teria um encaixe ruim. O Garnacho precisa melhorar a finalização dele, mas ele é um cara jovem. Isso... O esperado é que você evolua, né? Tem jogador que não melhora, mas... É coisa que dá pra você melhorar porque ele é jovem. A finalização. Mas meu problema com o Garnacho é a questão que eu acho que ele é meio moleque, sabe? O Garnacho, ele é o tipo de jogador que... Eu não sei se aceitaria ser banco. Ele pode ficar criando confusão no vestiário. E tem as preocupações com fora de campo dele que podem contaminar o vestiário do Bayern. Mas se não, seria uma boa opção. Só que ele já disse, ele só quer ir pro Chelsea. Então, nem é uma opção de verdade. Mas se ele tivesse aberto para vir pro Bayern, poderia ser. O problema dele é o extracampo. É a questão do vestiário. E daí, se o Bayern contrata, por exemplo, Nkunku e Malik Fofana, o Bayern pode confiar o Kusiasari para ser reserva do Kane como centroavante. E se o Kane descansar e você não quiser usar o Kusiasari, você pode usar dois atacantes mais móveis, tanto o Luiz Dias, Nkunku, Gnabry, Nkunku, Musiala quando voltar. E o Bayern já mostrou que tem capacidade para jogar assim. Se a gente for ver o último jogo do Bayern aqui, que é o que eu queria mostrar para vocês, foi contra o Stuttgart, olha o mapa de calor do Harry Kane. Isso daqui é coisa de centroavante. O cara veio no meio de campo jogar. Tá bom que o Harry Kane é um jogador especial. Tem um cara que é especial, é ele, né? Ele é um dos melhores camisas 9 do mundo, se não o melhor. E um dos melhores 10 do mundo também, né? Mas olha isso aqui. Então dá pra você jogar com 9s mais móveis. Ou que sejam dois atacantes em vez de centroavantes. Não tem opção. Mas o que o Bayern falta? Falta, principalmente, um jogador das características do Nkunku. É obrigatório. Não tem discussão. Isso tem que contratar. Se não contratar, alguém tem que ser demitido. E falta profundidade de elenco. É o que eu falei. Lateral esquerdo reserva. Tá faltando alguém. Talvez mais um meio campo para compor elenco. Mais um ponta reserva. Que a gente fala do Malik Fofana. E por que a profundidade de elenco é tão, mas tão importante? Porque o Bayern quer ganhar o quê? É Champions League, quer ganhar Bundesliga, Pokal. O Bayern, o sonho é a tríplice coroa. E quando você quer ganhar todos os títulos, você tem que jogar em alto nível, muitos jogos na temporada. E a temporada é longa, você pode ter lesões. E nem o elenco do Bayern já não é muito grande, mas não é tão curto quanto parece. O problema do Bayern hoje é que tem Musiala machucado, Pavlovic machucado, Davies machucado, Ito também. Então assim, tá com muitas lesões. E assim, com cada vez mais jogos, o normal é que você tenha mais lesões. Então você tem que estar preparado para isso se você quer ser campeão. Que nem todo mundo fala do PSG, mas vocês já viram que o PSG, até a final da Champions, não teve lesão. É o time titular. Eles estavam com um time saudável. Por isso eles foram campeões.
são muito bons, mas estavam saudáveis. E pra você ter um time mais saudável, você precisa até de profundidade de elenco pra descansar os jogadores, pra eles não se machucarem. Então, o que falta pro Bayern é profundidade de elenco até pra ganhar Champions, porque a Bundesliga eu acho que dá pra ganhar sim. Até porque hoje o Leverkusen já não tá mais tão forte, então você não tem muita disputa. Mas na Champions você precisa de um elenco grande pra você ter opções, sabe? Então você precisa dessa profundidade de elenco. Porque pode ser que, vamos falar, que o Harry Kane se machuque hoje. Hoje o Bayern tá ferrado. Se o Olise se machuca, não tem ninguém. Não tem ninguém, sabe? Então, você precisa da profundidade de elenco. Ou que nem, o jogo tá difícil, foi pra prorrogação. Quem que o Bayern tem no banco hoje pra fazer a diferença? Não tem, não tem. Ainda mais no ataque. O ataque é o que mais precisa. Eu tô falando de Nkunku e Malik Fofana. 2 jogadores precisa. Então, o Kane, de certa forma, tá certo. Esse elenco muito curto tem a ver com as lesões. Mas um time que quer ganhar tudo tem que prever as lesões. E de qualquer jeito, mesmo que tivesse todo mundo saudável, eu tô falando, precisa de pelo menos mais 2 nomes pro elenco do Bayern ficar minimamente com uma profundidade boa. Então tá muito curto por conta das lesões, mas de qualquer jeito tá curto. O Kane tem razão. Já me estendi até mais do que eu queria nessa parte, mas eu tinha que deixar isso muito claro pra vocês. Agora vamos falar da situação do Nkunku. Teve uma proposta de empréstimo recusada pelo Nkunku, o Chelsea recusou. Essa fonte aqui, eu não sei quem é essa fonte, mas essa página sempre posta pelo menos fontes minimamente confiáveis, então. Mas eu vi outras fontes também falando que essa proposta do Nkunku foi recusada. Só que esse cara aqui eu não conheço, por isso que eu tô duvidando disso aqui. Mas tá falando que o Bayern vai fazer uma oferta em permanente. Tá meio difícil, tá? Isso aqui não é tão certo, mas o Chelsea recusou uma proposta de empréstimo. Era meio óbvio que isso ia acontecer. Daí, eu queria mostrar pra vocês que o Leipzig tá começando a se meter na negociação, então o Bayern pode começar a ter concorrência e pode perder o Nkunku, e se perder o Nkunku, vai ficar muito difícil de achar nomes bons no mercado. Ainda tem o Lookman, que aparentemente tá complicando com a Inter, tem o Elliott, que eu já falei em outro vídeo, mas se o Bayern perder o Nkunku, vai ficar muito complicado, porque tem poucas opções hoje, boas, né, opções boas, isso é importante. E sobre o Nkunku também tá falando aqui, ó. O Chelsea avalia o Nkunku em 50 milhões de euros, mas provavelmente aceitaria um valor inicial um pouco menor, mais bônus, se isso significasse que o Bayern fecharia um acordo em permanente. Os campeões alemães inicialmente queriam empréstimo ou empréstimo com opção de compra, mas o Chelsea não aceitará nenhum dos dois. O Nkunku pediu para sair do Chelsea e deixou claro que quer se juntar ao Bayern. O Eber está lidando com as negociações. Eu quero comentar uma coisa aqui, antes de comentar a próxima parte, que é da treta do Bayern. E assim, que a treta do Bayern impacta nisso. Mas antes dessa treta do Bayern sair na mídia, o que eu pensava? Esse valor de 50 milhões de euros está muito caro. Eu acho que o justo pelo Nkunku é entre 35 e 40. Eu acho que o Chelsea aceitaria 40. Só que se o Bayern estender essa negociação e terminar oferecendo 35, eu acho que o Chelsea, no final, aceitaria vender o Nkunku por 35 milhões, e eu acho que seria um valor bom e justo. Até um valor bom pro Bayern, tá? E talvez um pouquinho abaixo do que o Chelsea gostaria. Eu acho que 40 milhões é o que o Chelsea gostaria. E que seria também de forma aceitável pro Bayern. Então isso que eu ia falar. Eu ia fazer um vídeo, eu tava planejando fazer o vídeo de hoje falando que eu acho que essa negociação do Nkunku iria fechar por 35 milhões de euros. Vendo tudo o que tá acontecendo. Ou 35, 40. Mas as coisas complicaram. Por quê? O Eber e o Freund, né, o Max Eber e o Christoph Freund, que é o diretor esportivo e o diretor técnico do Bayern, foram claramente informados pelos dirigentes do clube que só podem contratar jogadores por empréstimo pelo restante da janela de transferências. O acordo com o Nkunku está paralisado porque o Chelsea está atualmente aberto a apenas uma venda permanente. O Eber, Freund Company e Nkunku estão frustrados com isso. Vamos continuar lendo. Eu quero ler tudo e depois a gente comenta. Eu acho que fica mais fácil. Aqui outra notícia. Este dilema explica os relatos atuais de que o Bayern quer Nkunku apenas por empréstimo. A diretoria esportiva pensa no futebol
e gostaria de ter o jogador de qualquer maneira. Diretoria esportiva, o Eber, o Freund e o Company. O departamento estratégico pensa em dinheiro e no futuro, portanto aprovaria apenas o empréstimo, mas não a transferência definitiva. Os técnicos do Bayern estão agora planejando uma grande reformulação do elenco para o próximo verão. Por volta de março de 2026, serão tomadas decisões sobre quais jogadores com contratos expirando, Gnabry, Goretzka e Guerreiro, devem sair ou ficar com corte salarial. Ou seja, eles querem... Quando chegar em março do ano que vem, eles vão decidir se vão renovar com Gnabry, Goretzka e Guerreiro, ou se vão oferecer vão oferecer um novo contrato com salário reduzido. Esses jogadores estão com futuro indefinido. O jogador emprestado que preencher a lacuna deverá chegar no próximo... Tá meio ruim isso aqui, eu tô lendo muito rápido. Mas basicamente eles vão ver se o jogador que chegou por empréstimo vai ser contratado em definitivo ou não. Agora vamos para mais um trecho aqui, que é bem grande, mas é muito importante, de verdade. É muito texto aqui. Mas se você gosta de futebol do Bayern, assista por favor, que essa parte aqui é muito importante e a gente vai comentar o resto. Tá falando aqui que a perspectiva de não conseguir garantir o Voltemade nessa janela de transferências colocou o Bayern em uma situação de conflito de interesses interno. Ou seja, como o Bayern não conseguiu o Voltemade, agora está tendo discussões internas sobre o futuro. E está tendo conflito de interesses, ou seja, uma parte que é uma coisa e outra parte que é outra. A diretoria esportiva, liderada por Max Eberl, precisa de sucesso esportivo de curto prazo para sobreviver. Isso aqui está falando porque o Eberl, assim, eu já vou comentar com vocês que o trabalho dele está sendo muito sabotado. Estão ferrando o Eberl dentro do Bayern. Mas ao mesmo tempo, ele fez muita merda nessa janela de transferências por conta própria. É complicado. Então ele tá na corda bamba e ele quer sucesso esportivo a curto prazo para conseguir se manter no cargo. Então Eberl sabe que quanto mais completo o elenco, maior a probabilidade de sucesso. É o que a gente estava falando. Se o Bayern quer competir por vários títulos, precisa de um elenco com uma profundidade correta para não faltar jogadores nos momentos decisivos. Por isso que ele quer um elenco mais completo. Ele tá certo. Nisso, o Eberl tá completamente certo. Por outro lado, há o departamento estratégico, com Uli Hoeneß e o Rummenigge. Eles se perguntam se eles devem gastar 50, 60 milhões de euros para contratar um jogador que eles não contratariam se o Wirtz ou o Voltemade tivesse chegado. Ou seja, eles estão perguntando, a gente deve mesmo gastar muito dinheiro em um jogador que a gente só está contratando porque outros jogadores deram errado? Essa é a pergunta deles. E assim acontece com o Uli Hoeneß, pela primeira vez, ver as coisas da mesma forma que o Matthaus. Ou seja, o Lothar Matthaus também tem a mesma visão que o Uli Hoeneß. É melhor não contratar ninguém e, em vez disso, dar uma chance aos jovens jogadores. Eu concordo que você tem que dar chance para os jogadores da base. É o que eu disse, se você quer usar um cara da base para completar a profundidade de elenco do meio campo, tudo bem. Você quer apostar no Leonard Kahl, que é um jovem promessa, uma das maiores promessas do Bayern, para ser reserva do Olise, tudo bem. Se você quer apostar no Kusiasari para ser reserva do Kane, tudo bem. Mas você não pode, ainda mais o Bayern, que tem a ambição de ganhar a Champions League, você não pode começar a temporada com vários problemas no elenco e achar que jogadores de 17, 18 anos, fazendo a primeira temporada da carreira deles, vai decidir nos momentos importantes. Não vão. O normal é que não vão. Tem exceções, como o Yamal, mas o Yamal é o Yamal porque ele é a exceção. Ele não é o normal. Entende? Então você não pode considerar que todas as lacunas do elenco vão ser... A não ser que você não tenha dinheiro, né? Que nem o Barcelona apostou muito na base por falta de dinheiro. Mas não é o caso do Bayern. O Bayern não é podre de rico. Não é o PSG que tem o Qatar por trás. Não é a Premier League que faz muito, mas muito dinheiro. Mas o Bayern tem dinheiro. O Bayern não é pobre também. Então você não pode apostar só a temporada inteira que jogadores da base vão do nada resolver tudo. Você não pode apostar nisso. Você tem que misturar. Você tem que ter um elenco com uma base sólida e alguns jogadores da base que você vai subindo aos poucos de forma gradual e de forma inteligente, para você não queimar esses jogadores. Tá bom, vamos continuar aqui, tem mais um trecho. Eberl e companhia, ou seja, o Freund, o Christoph Freund, o Company, por outro lado, acreditam que o cálculo é simples.
Em comparação com a temporada passada, o Miller, o Sané, o Coman e o Tel foram vendidos. E o Musiala tá machucado. Esses 5 jogadores foram substituídos por apenas um, que é o Luiz Dias. Ou seja, saíram 5 jogadores de ataque e chegou só um. Tá bom que tem os caras da base. Então, mas saíram 5 e chegaram 3. Vamos considerar o Kusiasari e o Leonard Call. Vocês acham mesmo que a conta tá batendo? Não tá. Saiu muitos jogadores e chegou poucos. E só um já aprovaram no nível profissional, que é o Luiz Dias. Um clube do nível do Bayern vai apostar nisso? Tem um problema. Portanto, a diretoria esportiva quer um elenco mais completo para poder sobreviver a todas as competições. E é exatamente isso. Então o que está acontecendo? A diretoria esportiva, o Eber, o Freund, dessa vez estão querendo o caminho certo. Eles estão achando alvos até que bons, o Nkunku é um bom alvo, e estão tentando contratar. Mas a diretoria, que é o departamento estratégico, com o Uli Hoeneß, o Rummenigge, os chefões do Bayern, resumindo, os chefões do Bayern estão pensando, sabe no quê? No dinheiro. Eles estão sendo pão duro, resumindo é isso. Só que você, assim, eu vi isso aqui, o BC falando isso no vídeo dele, e eu concordo completamente. Você quer gastar 50, 60 milhões no Walter Mage, e você não vai gastar 35, 40 no Nkunku? Tá faltando dinheiro mesmo, ou você só tá sendo pão duro? Então, assim, tá tendo uma treta interna no sentido de que, cara, o time tá precisando de contratações. A gente falou isso na primeira parte do vídeo. O time tá precisando. O Max Eber e o Freund estão certos. O Company também. O Company quer o Harry Kane, um jogador. Pensa assim, Harry Kane tá 2 anos no Bayern. Quem é o Harry... Tá bom que ele é o craque do time. Mas quem é o Harry Kane na história do Bayern? O cara tem 2 anos aqui dentro. E ele veio a público dizer que o elenco tá curto. Vocês acham que tá certo mesmo a situação? Não tá. Só que então, tem pessoas pensando no sucesso esportivo. Só que tem outros falando assim, não, a gente não quer gastar dinheiro. A gente vai sacrificar. Só que daí, se der errado, a culpa vai ser quem? Quem vai cair a culpa? Vai ser no Company, vai ser no Max Eber, que vai ser demitido, vai ser no Christoph Freund, vai ser nos jogadores, vai ser em todo mundo, menos nos chefões do Bayern. Então é isso que eu tô falando. O trabalho do Max Eber, ele fez muita besteira. Besteira o suficiente para ser demitido? Quase. Mas eu ainda dou mais uma chance para ele. E agora que ele quer fazer a coisa certa, no momento que ele está indo no caminho certo, os chefões do Bayern estão barrando. A gente tá vendo, o Chelsea quer vender o Nkunku, o Nkunku quer vir pro Bayern, o Eber e o Freund estão tentando contratar ele. Eu até acho que dá para diminuir a pedido do Chelsea, eu acho que dá pra achar um valor bom. 35 milhões não é uma aposta tão grande. Desculpa, o Bayern gastou 30 milhões no bagre do Sacha Boey. Então, assim, vai falar que 35, o Nkunku, que já foi artilheiro da Bundesliga, fez temporada com mais de 50 participações em gols pelo Red Bull Leipzig. Gastar 35 milhões nele é um absurdo? Não é. Tem um mínimo risco, mas todos têm. Não é um valor absurdo. 40 milhões que seja. Então estão sabotando o trabalho do Max Eber. Isso eu tô falando. E não é porque querem derrubar ele. Não tô falando que tem a intenção de derrubar ele. Não tô falando que o Uli Hoeneß odeia o Max Eber. Mas quer dizer que essa política do Bayern de não querer gastar dinheiro até quando precisa, porque tem momentos que essa política é boa e que mantém o clube saudável. Mas essa política tá ferrando o trabalho do diretor esportivo do Bayern. Tá ferrando, tá acabando com o trabalho. E daí, é o que eu falei, por que minha teoria tava certa, que eu falei no começo do vídeo? Eu falei sobre a questão do Xavi Simons. Quem viu o vídeo da minha teoria sobre o Xavi Simons, o que eu falei lá? Eu acho que o Bayern quer o Xavi Simons, mas quem quer é o Max Eber. Só que o Uli Hoeneß quer quem? O Walter Made. E você vai seguir a vontade de Uli Hoeneß e não a do Max Eber, porque o Uli Hoeneß é presidente honorário do Bayern. Presidente honorário. Então você vai seguir a vontade dele. Não tem como. E o que eu tava falando? Eu acho que tá tendo conflito de interesse dentro do Bayern. Só que naquele momento, pelo menos, o Uli Hoeneß queria contratar alguém. Só que agora não, eles não querem contratar. Eles basicamente estão largando... Eu não vou falar palavrão porque... Mas estão largando... eu não vou falar isso aqui. Porque eu não sei como funciona direito as diretorias do YouTube ainda. Mas basicamente é isso.
Não quer dizer que eu acertei 100% a minha teoria no Xavi Simons. Pode, mas 50% eu acertei. Tá tendo discussões internas. E agora, tá, isso veio a público e tá no nível mais grave. Está uma situação grave. E isso pode acabar com a temporada do Bayern. Não pela treta interna, não acho que isso vai atingir o campo. De forma direta, ou seja, os jogadores fazendo protesto, fazendo corpo mole, não acho que isso vai acontecer. Mas, principalmente na Champions League, pode faltar elenco. Pode faltar elenco para disputar três competições, porque o Bayern não quer ganhar a Champions League e perder a Bundesliga. O Bayern quer ganhar os dois, quer ganhar a Pokal também. Precisa ganhar a Pokal, faz tempo que não ganha. E você precisa de elenco, profundidade, jogadores o suficiente para você conseguir aguentar jogar 50, 60 jogos numa temporada. Você precisa ter jogadores, peças para rodar o elenco, manter o time competitivo, para suprir lesões, porque vão acontecer lesões. Então, cara, estão sabotando. Eu tô ficando triste aqui porque quando o Bayern veio pro Nkunku, eu pelo menos tava com a sensação de que ia dar certo. Agora eu já tenho dúvidas. Talvez, não sei, alguma coisa ilumine lá a cabeça do Uli Hoeneß, do Rummenigge. Eles entendam que eles estão fazendo merda e corrija a tempo. Mas eu achei que o Bayern no final ia pra um caminho que não foi o ideal, mas tá bom e vai dar pra competir. Mas eu tô ficando preocupado, gente. Eu tô ficando preocupado. E dessa vez, o Max Eberl é uma vítima. Ele não é o culpado dessa vez. E daí, depois, não vem xingar o Kompany aqui. O Kompany, com todos os problemas de elenco, ele vem lidando muito bem. O Bayern vem sendo um time competitivo. Só que, se querem ganhar a Champions League, tem que contratar. Tem que contratar. Um cortezinho rápido aqui. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante na hora da gravação do vídeo. Estou adicionando agora. Mas, eu sei que o Bayern quer contratar alguém. Só que tem que ser por empréstimo. Essa é a questão. Eles não querem contratar em definitivo. Isso tem uma diferença importante. Mas qual que é o negócio? Quem que você vai trazer por empréstimo? Existem nomes bons para trazer por empréstimo? Porque o Nkunku. Se o Chelsea aceitasse, tudo bem. Ou o Garnacho. Mas é difícil. O Garnacho quer pro Chelsea. O Nkunku também não quer sair por empréstimo. Ele quer sair uma transferência definitiva. Então, quem você vai contratar? Tem poucas opções e boas. A gente tá falando de opções nível Bayern. Time que quer ganhar Champions. Você não dá pra trazer qualquer Zé Ruela. Entende? Por isso, contrata o... Cara, qual que é o problema de contratar um Nkunku em definitivo? Não é tão caro. Se fosse 50 milhões de euros, eu concordo. Mas dá pra baixar o preço. Tá na notícia aqui. Aqui eu já tirei a notícia. Eu fechei aqui a aba. Mas já tá dito aqui que o Chelsea aceita baixar o preço pra vender o Nkunku em definitivo. Eles precisam vender o Nkunku. Ou falar outro nome, Lookman, Elliott. Mas quem você vai conseguir trazer em definitivo? Quem você vai conseguir por empréstimo nesse momento da janela que tenha nível para ser titular do Bayern? Para jogar e para disputar títulos pelo Bayern? Ninguém. Se o Bayern achar, parabéns. Eu venho aqui e faço o vídeo. Eu dou meus parabéns pro Uli Hoeneß, pro Rummenigge. Mas vai achar? Provavelmente não. Então não é só uma questão de o Bayern não querer contratar. Mas é só querer empréstimo. Vai ser... O Bayern precisa contratar jogadores nível Bayern. Bayern, tá bom que eu falei pra vocês, o Luiz Dias saiu caro. Mas o Bayern só gastou dinheiro no Luiz Dias. Foi 75 milhões, mas o Jonathan Tah e o Bischoff chegaram de graça. Então o Bayern tem um dinheirinho pra gastar. O Bayern queria gastar 150 no Florian Wirtz. Queria gastar 60, 55 no Walter Meide. Então tem dinheiro. Cara, investe. Investe no sucesso esportivo. Ou o Bayern agora só quer saber de ganhar a Bundesliga. Quer ganhar a Bundesliga? Então tá bom. Esse é o objetivo? Eu paro o canal aqui, não precisa. Se esse é o objetivo do Bayern, tudo bem, eu venho aqui e falo, tá ótimo o elenco. Acho que pra ganhar tá bom. A não ser que aconteça muita merda, dá o suficiente. Mas é isso que o Bayern quer? Não é. Então, contrate jogadores bons. E pra você achar um jogador bom, às vezes você precisa pagar um pouquinho a mais. Precisa contratar em definitivo, até porque que nem o Nkunku, o próprio jogador não quer ser emprestado. Ele quer ter uma direção clara na carreira dele. Jogadores bons, algumas exceções que às vezes acontecem, eles não querem ficar indo de empréstimo pra lá, empréstimo pra cá. Gente, é isso, o vídeo já tá muito longo. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, podem comentar aqui à vontade. Valeu!